Olá, pessoal. Estou aqui novamente para a gente começar a terceira videoaula dessa série de videoaulas sobre artigos científicos. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula sobre o tema e a segunda aula sobre introdução, vai lá e dá uma olhadinha antes de você continuar comigo aqui nessa videoaula. Também quero pedir para você, se você está gostando dessa sequência de aulas, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você possa ser notificado cada vez que a gente colocar uma videoaula aqui. Então, vamos lá, né? Não vamos demorar mais, vamos lá porque interessa. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco uma base de dados muito importante para que você faça sua pesquisa científica. Veja bem, como eu falei na primeira videoaula, a gente vai tratar aqui de um tipo de artigo de revisão chamado de revisão integrativa. E na aula passada, o Marco falou para vocês que não aconselha que você comece o artigo pela introdução. E aí talvez você ficou se perguntando, ok, e eu vou começar por onde? Então, você vai começar o seu artigo pela busca nas bases de dados. Então, a primeira coisa que você vai definir é qual base de dados que eu vou pesquisar, qual ou quais. Né? Então, você vai lá definir as bases de dados em que você vai fazer a pesquisa para o seu artigo científico. Em seguida, você precisará fazer uma escolha. Que escolha é essa? A escolha das palavras-chave que você vai inserir nas bases de dados. Daí, o que você vai fazer? Você vai selecionar critérios de inclusão e de exclusão, para então você poder ter um resultado quantitativo de artigos que você vai precisar ler para construir os seus resultados. Então, você deve estar um pouco confuso, né? Eu falei bastante coisa aí, falei, né, várias sequências de coisas que você precisa pensar e talvez você não tenha entendido bem o que é para fazer. Então, na videoaula de hoje, eu vou mostrar para você como que você faz isso, uma busca na base de dados, e a base de dados escolhida por nós é o PubMed. O PubMed é uma base internacional, é uma base que os artigos estão todos lá em inglês, e aí você deve estar pensando assim, poxa, mas artigo em inglês, né? Eu não sei ler, eu tenho dificuldade, mas pensa bem, hoje a gente tem vários, né, sites de tradução que você pode utilizar. E os artigos em inglês, né, eles são artigos de melhor qualidade que vai trazer para você as melhores evidências científicas para que você escreva um bom artigo científico. Então, a melhor base que a gente sugere que você use, né, uma das, é o PubMed. Então, eu vou mostrar para você aqui como que você faz essa filtragem lá no PubMed para que você chegue no quantitativo de artigos para que você possa utilizar no seu trabalho que você está escrevendo. Então, não vamos perder mais tempo não, né? Vem comigo que eu vou compartilhar aqui com você a tela para que você possa, então, acompanhar este passo a passo. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Vamos achar aqui o PubMed, que é uma base de dados, né, que tem vários artigos aí publicados. Então, se você observar aqui, ó, o PubMed tem mais de 33 milhões de citações, então tem artigos pra caramba em revistas muito boas que você pode utilizar. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é colocar suas palavras-chave. Então, uma vez que você já sabe o seu tema, você vai escolher 3 palavras-chave para inserir aqui na base de dados. Então, eu vou pegar aqui 3 palavras-chave aleatórias para a gente poder fazer a busca aqui e eu te mostrar um pouquinho desse passo a passo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é botar as palavras-chave. Eu vou pegar aqui as palavras-chave, né, que eu pensei para a nossa videoaula sobre o Covid-19, saúde mental e mulheres. Então, com isso, né, se eu fosse usar essas palavras-chave, isso quer dizer que o meu problema, né, o que eu quero solucionar está relacionado à saúde mental em mulheres durante a pandemia do Covid-19. Se você observar bem aqui, as minhas palavras-chave, elas estão em inglês. Por que isso? Porque esta base é uma base internacional. Logo, as palavras que você coloca aqui, elas precisam estar em inglês. Tudo bem? Então, escolhi as bases de dados, coloquei as palavras-chave e coloco aqui para pesquisar. Então, olha só, se você observar, a gente tem aqui 1.503 resultados, são 1.503 artigos. Então, eu já sei que nesse tema, com essas palavras-chave, eu tenho 1.503 artigos.
O que eu vou te indicar agora, e talvez você não entenda muito bem, se você está fazendo esse passo a passo comigo, anote cada resultado desse neste momento, porque nas próximas videoaulas você vai usar esses valores para criar um fluxograma, que é a primeira parte do seu resultado, que vem na nossa próxima videoaula. Mas então você colocou aqui as palavras-chave no PubMed e você tem aqui 1.503 resultados, ok? Aí você começa a inserir seus critérios de inclusão. Como o Covid-19 é um tema muito novo, né, que começou aí lá no final de 2019, início de 2020, a gente só tem aqui, né, 2 anos, né, 2019, 2020, 2021 e já 2022, porque a gente já começa aí a ter algumas publicações já, né, para janeiro de 2022. Então, você tem aqui esse quantitativo de tempo. Eu vou deixar, né, esse recorte temporal, mas se você tiver com outro tema, você vai ver que muitas vezes o tempo, né, a quantidade de publicação é desde 1949, 1950. Aí você pode ir fazer um filtro, né, criar um critério de inclusão colocando aí os últimos 5 anos. Então, eu vou fazer então, né, vou pesquisar então artigos que estão publicados nesse meu tema nos últimos 5 anos. Tá? Isso seria um primeiro critério de inclusão. No nosso caso aqui, o nosso primeiro critério de inclusão são artigos publicados entre 2019 e 2022. Como eu tenho aqui o filtro, eu já sei que esses 1.503 artigos estão publicados durante esse período, certo? Aí agora, o que acontece? Se você não está na universidade, na sua universidade, você está escrevendo a sua casa, você vai perceber que muitos artigos eles não são gratuitos e você às vezes não tem acesso a eles. Então, para facilitar você, para facilitar a sua escrita, você pode criar um outro critério de inclusão, que seria o seguinte: eu só vou pegar artigos que estão publicados e que são gratuitos. Então, isso é um outro critério de inclusão que você vai criar. Então, o primeiro foi o recorte temporal, o segundo são artigos gratuitos que estão publicados aí, que você tem acesso. Então, você vem aqui nesse filtro, ó, Free Full Text, e você marca ele. Então, se você observar aqui, ó, já caiu para 1.218 resultados. Então, você já tem aí o primeiro critério, que foi o tempo, e tem aqui o segundo critério, que foi os textos gratuitos. E aí, você também anota esse valor que ficou para as nossas etapas posteriores, certo? Aí, agora, eu vou escolher os tipos de artigo que eu quero pesquisar, certo? Então, vamos imaginar que eu vou usar apenas no meu artigo ensaios clínicos. Eu quero saber quais os ensaios clínicos que foram feitos sobre saúde mental nas mulheres que tiveram, né, Covid-19 ou que estão durante a pandemia, e eu quero fazer isso com ensaios clínicos. Então, eu venho aqui e marco ensaios clínicos. Então, se você observar aqui, sobraram 12 resultados, né? Então, todos os resultados aqui são resultados de artigos gratuitos que falam de Covid-19, saúde mental em mulheres, certo? E aí, a partir daqui, você vai fazer um filtro manual, ou seja, você vai fazer um critério de exclusão. Tudo dentro desses 12 artigos que não for, né, que não contextualize, que não responda a sua pergunta, vão ser excluídos por fuga de tema. E aí, no final disso daqui, você vai ter um quantitativo, que é o quantitativo que você vai utilizar no seu artigo científico. A questão aqui é que ficaram poucos resultados, então isso pode te dificultar, porque na hora que você for excluir aqueles que fogem do tema, pode ficar muito poucos artigos nessa base. Então, a gente vai pegar também aqui um outro tipo de artigo, que seria artigos observacionais, por exemplo. Como não aparece aqui, ó, no tipo de artigo, eu vou vir aqui nos filtros adicionais, tá? E vou marcar estudos observacionais aqui. Então, ó, aqui eu vou marcar os estudos observacionais e aí já vai aparecer 32 resultados. Então, você tem aqui de 32 resultados finais, você vai fazer uma leitura do título e do resumo para ver quais que estão dentro do que você selecionou aí para que respondem a sua pergunta. Então, aqueles que não respondem eles vão ser excluídos e os que respondem eles vão ficar, né? Você vai baixar eles e vai guardar, porque você vai precisar ler na íntegra para a escrita do seu artigo científico.
Então, para a gente pegar aqui o passo a passo final, o que foi feito aqui? A primeira coisa que você vai fazer é escolher a base de dados. A segunda coisa é escolher quais as palavras-chave ou descritores que você vai utilizar nessas bases de dados. Aí, a partir daí, quando você coloca os descritores, vai aparecer um quantitativo de artigos ali que você vai anotar. A partir daí, você vai aplicar os critérios de inclusão. Quais foram os critérios de inclusão que eu apliquei neste exemplo que a gente viu aqui? O primeiro critério foi recorte temporal de 2019 a 2022. O segundo critério foram textos gratuitos disponíveis. E o terceiro critério foi o tipo de artigo, que foram artigos de ensaio clínico e estudos observacionais. Então, esses foram os 3 critérios de inclusão que eu utilizei. No final da aplicação desses 3 critérios de inclusão, eu fiquei com 32 artigos. Esses 32 artigos, eu vou ter que ler eles, né? O título e o resumo, vou analisar se eles respondem a minha pergunta, né? Aqueles que não responderem vão ser excluídos. Então, aqui eu crio o meu critério de exclusão, ou seja, eu vou excluir todos os artigos que não respondem ao meu tema. Vamos hipotetizar aqui que os que não respondem, né, sejam 12. Então, sobram 20 artigos dessa base de dados PubMed que eu vou precisar ler na íntegra para poder utilizar os resultados deles para responder a pergunta que eu fiz, né, que eu quero solucionar no meu artigo. Então, veja bem, a partir daqui, você já sabe o que você vai escrever no seu método do seu artigo. Então, o que vai no método do seu artigo? É exatamente o que você fez nas bases de dados. Então, você vai dizer lá quais foram as bases de dados que você escolheu. Então, você pode escolher, além do PubMed, Biblioteca Virtual de Saúde, você pode escolher Cielo, você pode escolher Lilac, você pode escolher Medline. Então, tem várias bases que você pode escolher. Então, você vai dizer no seu método quais foram as bases que você escolheu. Você vai dizer nos seus métodos quais as palavras-chave que você utilizou. Você vai dizer nos seus métodos quais os critérios de inclusão e os critérios de exclusão que você analisou aí, né, que você utilizou nas bases de dados. Então, a partir daí, né, quando você faz essa busca, quando você tem, né, quando você estabelece os critérios de inclusão e de exclusão, você tem aí todo o material que você precisa para escrever o seu método. Então, veja, a gente te aconselha que você comece o seu artigo fazendo esta parte. Então, por onde que eu vou começar a minha revisão integrativa? Após a escolha do tema, você vai, de fato, fazer as buscas nas bases de dados para você estabelecer o quantitativo de artigos que responde àquele teu problema, para que você possa, então, depois da metodologia, partir para os resultados. Ok? Então, vamos pensar aqui na sequência lógica. Primeiro, o que a gente fez? Escolhemos as bases. Depois, escolhemos as palavras-chave e inserimos nas bases. Depois, escolhemos os critérios de inclusão. E depois, escolhemos o critério de exclusão, que foi todos os artigos que não fazem parte, que não respondem minha pergunta, que fogem do meu tema, eu vou excluir. A partir daí, aquele quantitativo de artigos que ficou, que eu sei que responde o meu problema, né, o objetivo do meu artigo, eu vou ter que lê-los na íntegra para que eu possa, então, ser capaz de escrever os resultados, que é um tema para a nossa próxima videoaula. Ok? Eu espero ter ajudado você, eu espero que você tenha entendido um pouco aí como que você faz essa busca nas bases de dados e você vai aplicar da mesma forma que a gente fez no PubMed para as outras bases. Ok? A gente se vê, então, na próxima videoaula. Até lá!